Ni hao, que é como quem diz olá em mandarim. Mas da China não vem só chá, vem investimentos e pesados. No último ano, a China tornou-se mesmo o maior investidor estrangeiro em Portugal. Isto é mau, como diz o empresário Soares dos Santos, ou é crucial para um país que não tem capital? É esta questão que vamos analisar no programa desta semana. Venha daí! A crise económica em Portugal não abalou a confiança dos investidores chineses. Pelo contrário, desde a compra de 21,35% da EDP em 2011 pela China Tree Gorges, são já vários os investimentos da China no mercado nacional. 3 anos depois, somam-se cerca de 5.300 milhões de euros aplicados em setores estratégicos como o energético, dos seguros e da saúde. Depois da compra de 80% da Fidelidade, a empresa chinesa Fosun adquiriu também 96% da Espírito Santo Saúde, dando origem ao novo grupo Luz Saúde. Segundo dados da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa, em 2012, a China era já o maior investidor mundial, superado apenas pelos Estados Unidos. Nos últimos anos, a China ganhou um peso muito grande na sua relação com Portugal, seja como destino de exportação para muitas empresas portuguesas, seja mesmo como grande investidor em Portugal. Aliás, se atentarmos nos números dos últimos 12 meses, percebemos que a China se tornou um grande investidor estrangeiro na economia portuguesa. Como beneficiar desta relação? Ora, é precisamente isso que vamos analisar no programa de hoje. E comigo tenho o António Godinho, habitual comentador no aconselhamento do programa, mas com um pé na China, como vamos ver daqui a bocadinho, e Jorge de Mel, vice-presidente da Sovena, do setor do azeite. Meus senhores, obrigado por irem à Cor do Dinheiro. Jorge, vou começar por si. A China tornou-se para vocês um mercado importantíssimo. Hoje em dia é um mercado importante, ou seja, a Sovena já atuando na categoria do azeite estava-se de certa forma limitada nas oportunidades de crescimento, porque os mercados europeus são de alguma forma, têm um consumo maduro em termos de azeite. Ou seja, o potencial de crescimento é pequeno. Era muito pequeno e por isso tivemos que analisar em termos estratégicos para onde é que queríamos crescer e onde é que havia essas oportunidades. E a China, com o seu aumento de poder económico e com o enorme potencial em termos populacionais, foi um dos mercados que foi definido como um eixo de crescimento para a Sovena. E a verdade é que nos últimos 5, 6 anos já conseguimos algum sucesso em termos de vendas. A Sovena hoje vende cerca de 10 milhões de euros no mercado chinês e acredito que o potencial seja ainda maior. E destes 10 milhões de euros, o essencial da venda é em granel ou com marcas? A venda que nós fazemos no mercado chinês é essencialmente uma venda a granel para embalamento local e para as marcas locais. Queremos dar um passo numa estruturação maior do nosso negócio. Ou seja, ter uma unidade de negócio local. Uma unidade de negócio local. Jorge, não é difícil, porque quando nós olhamos para a China, vemos muitas queixas de empresas ocidentais. Seja porque é difícil entrar no mercado, seja porque eles copiam muita coisa. Certo. Também tem acontecido com vocês? Já aconteceu. Houve um caso que não deixa de ser curioso, embora infeliz para a nossa parte, em que nós apresentámos a nossa marca Olivari, que é a nossa marca internacional de azeite a alguns potenciais clientes do mercado chinês e passado 6 meses, 1 ano, quando fomos ao mercado outra vez, não estava a nossa marca presente no mercado, mas havia uma marca desse cliente com a mesma garrafa, com o mesmo design e, sobretudo, com uma coisa que nós temos a exclusividade nos nossos produtos, no Oliveira da Serra e outras marcas que temos, que é o pop-up, o jumping purer, que é o bico dosador. E qual é que foi a justificação? E quando os confrontamos com tal realidade, eles disseram que não, que tinha sido algo de desenvolvimento interno da empresa deles, que não faziam ideia do que é que estávamos a falar, mas que estavam abertos a fazer negócio connosco em termos de fornecimento de azeite ou de outro tipo de
porque aquilo depois, em termos industriais, também não lhes estava a resultar. Ou seja, houve o copiar, mas depois não havia o know-how de continuar com o negócio em si. Portanto, António, deixa-me vir aqui ao António, que ele está com alguma experiência no mercado chinês neste momento. O António, isto é um problema, não é? Para as empresas que querem ir para o mercado chinês. É um problema a propriedade industrial. Intelectual, por isso, industrial ou intelectual. Por isso é tão importante ter também uma boa assessoria local nessas áreas, sobretudo a proteção de marcas, sendo que, ainda assim, mesmo protegendo uma marca, há sempre formas criativas de contornar. Mas eu diria que o mais importante é ter uma presença sólida, porque às vezes, como dizia o Jorge, essas pertences formas de copiar também são elas às vezes uma forma de negócio. Porque vontade existe de copiar, mas depois não existe nem o know-how, nem a produção. António, as pessoas estão mais habituadas a ver-te no aconselhamento, mas tu, neste momento, aliás, a OneBiz tem uma unidade... Sim, em Macau, na China, mas com base em Macau. E qual é a experiência que estás a ter quando lá vais em matéria de penetração no mercado chinês? Nós estamos a usar Macau como uma plataforma de entrada na China. Ou seja, por todos os motivos. Para ajudar empresas que queiram ir para lá? Sim, em primeiro lugar a nossa, na área dos serviços, portanto é diferente aqui da empresa do Jorge, que está a falar de um produto, nós estamos a falar de serviços, e serviços muitas vezes imateriais, onde conta é fundamentalmente as pessoas, a metodologia, o know-how, mas escolhemos Macau por todas as razões, não só, enfim, culturais e históricas, mas também porque funciona muito bem como plataforma de entrada, porque a China é mais do que um país, é um continente. Há pouco o Jorge dizia que tinham eleito a China como um mercado de potencial grande desenvolvimento, mas a abordagem foi crítica, não é? Ou seja, é muito importante ter um parceiro local que conheça muito bem o mercado. É muito importante. Nós tivemos os primeiros 3, 4 anos a tentar fazê-lo sozinhos. E sozinhos, indo lá muito, indo a feiras, hoje em dia muita procura através da internet, etc. E a verdade é que conseguimos alguns negócios, mas sempre negócios muito pontuais e com alguma dificuldade de continuidade. Decidimos há um ano ter uma pessoa fisicamente, não em Macau, mas em Hong Kong, ter uma business unit, passar para uma business unit no mercado chinês e também que possa depois abarcar todo o mercado asiático, que também é um mercado importante. E estamos, sobretudo, a tentar também ter relações com parceiros locais que tenham alguma dimensão e alguma relevância no mercado chinês. Há bocado, quando o Jorge dizia que queriam ter uma unidade local, eu presumo que seja de embalamento, e isso só faz sentido também com um parceiro local. Certo, ou seja, queremos em primeiro ter negócio comercial, portanto, a clássica exportação, sim, mas que tenda rapidamente para algo mais estruturado. Nós, em outras geografias, por exemplo, na Tunísia, nos Estados Unidos, temos já embalamento local, e é isso que nós vemos como potencial no mercado chinês. Mas para isso tem que ter os volumes em primeiro que o justifiquem e temos, sobretudo, que arranjar um parceiro que tenha a confiança da nossa parte e que tenha também a mesma visão para o mercado que nós temos. António, o empresário Soares dos Santos dizia há poucas semanas que detestava investimentos chineses, porque não trazia know-how nem management. Isto é um erro. Não, é um erro porque traz aquilo que basicamente nos falta, que é capital. Eu diria que nós temos, se calhar, gestão e conhecimento e know-how que falta muito E por falar em capital, tu estás a preparar um fundo. Sim, isto é quase uma... Dá lá por nós, em primeira mão. Apanhas-me quase surpresa, Camilo. Sim, mas estamos a montar um fundo de investimento, fundamentalmente em private equity, ou seja, capital privado para participar em empresas portuguesas, exatamente para trazer às empresas portuguesas alternativas de capitalização e de financiamento. E foi isso que o capital chinês nos últimos anos trouxe. Trouxe, por um lado, capital, onde os investidores normais em Portugal, da Europa ou dos Estados Unidos fugiram. Os chineses, porque encaram a crise de uma forma diferente. Nós muitas vezes usamos aquela velha símbolo de que para a China a crise é sinónimo de oportunidade, mas de facto a China demonstrou que é mesmo uma oportunidade e investiu não apenas oportunisticamente em Portugal,
mas fundamentalmente considerando uma perspectiva estratégica Aliás, de médio e estava aqui a longo olhar prazo. para a China como destino de exportações portuguesas, ainda estamos muito longe, estamos aí no lugar 71. Mas eu acho que essa entrada do capital português, do capital chinês em Portugal, além do tema liquidez, que é importante para as empresas, tem também o potencial de mercado que possa vir a abrir, ou seja, porque as empresas estão a vir cá a trazer capital, mas existe depois um mercado que se torna muito mais... Só temos a ganhar com o investimento chinês em Portugal. Acho que pelo menos numa primeira fase, sim. Depois em termos de... Eu acho que até no médio e longo prazo, porque o chinês pensa fundamentalmente no médio e longo prazo, não pensa tanto no imediato. António, eu espero é que quando tiveres o fundo concluído, seja aqui na Cor do Dinheiro, que vais dar essa notícia em primeiro. Já que puxaste este assunto, agora comprometo-me a bilançá-lo cá, mas basicamente esse fundo é para trazer capital chinês, não numa perspectiva apenas financeira do termo, aliás, complementando o que o Jorge referiu. É mesmo para apostar no tecido produtivo. Alargando o mercado, porque Portugal, por natureza, e a Europa, é um mercado, comparativamente ao mercado chinês, é um mercado relativamente reduzido. Ainda a Europa é um mercado reduzido, não apenas Portugal. E também numa outra perspectiva, que é trazer também os operadores chineses, não apenas complementares às atividades que possam ser alvo de investimento, mas também trazendo a banca chinesa, que aliás foi o que aconteceu com a EDP e com a REN e com a Fidelidade em grande parte, que é isso que se esquece para ajudar a financiar, que é ajudar a desalavancar e ajudar a banca portuguesa a desalavancar um pouco destas empresas onde investiu nos últimos anos. Jorge, pensando na relação inversa, Portugal na China, se vocês fizerem um investimento numa unidade de embalamento local, é algo que pode custar 2, 3, 4, 5 milhões de euros? Depende da dimensão, depende do tamanho. Mas é fundamental para a vossa estratégia, não? Eu diria que aí é médio prazo, sim. Ou seja, o que nós queremos é ter, em primeiro, uma operação comercial que seja sustentável e que tenha uma base sólida e, a partir daí, e sabendo que enviar daqui produto embalado tem os seus custos logísticos inerentes, fará muito mais sentido ter uma unidade local que seja muito mais flexível e que possa fazer de uma forma mais económica. Exatamente. Jorge, António, obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Quanto a si, fique por aí. Daqui a pouco voltaremos com o investidor privado. Entretanto, se tiver qualquer sugestão, crítica ou mesmo questões para colocar sobre o programa, vá ao nosso Twitter ou ao nosso Facebook, deixe lá a sua questão, que nós trataremos em tempo oportuno. E chegou o momento de falar do aconselhamento. Esta semana, novamente, com Pedro Santos, administrador do OneBiz. Olá, Pedro. Olá, Camilo. Ó Pedro, vamos lá ver se esclarecemos esta confusão autêntica à volta da PT. Ele é 7 bilhões, ele é PT operacional, ele é SGPS, afinal quem é que compra o quê, afinal quanto é que vale mesmo a PT? Vamos lá dar cabo disto. Os nossos telespectadores, Camilo, estão extremamente confusos. Falam-se de milhões e bilhões e vamos tentar explicar. Iniciando por a informação que demos a semana passada, em que a capitalização bolsista da PT é inferior ao valor da dívida do Rio Forte, na ordem não chega a 900 milhões. O que significa os 7 mil milhões da proposta da Altice de compra da PT? Em primeiro lugar, convém explicar que existem... E esses 7 mil milhões são aquilo que valem os ativos da PT, não é? Existem duas PTs, a PT SGPS e a PT Portugal, a empresa que tem atividade operacional. A SGPS é a que tem cerca de 25% do capital da Oi. Mais o empréstimo, a aplicação no Rio Forte. Por sua vez, a Oi detém a PT Portugal, a empresa operacional. Bem, que é essa que está para ser vendida. Exatamente. O que os franceses pretendem comprar, e outros operadores, é precisamente a empresa operacional. A proposta de 7 mil milhões significa o enterprise value, ou seja, o valor da empresa, não o valor líquido do cash de dinheiro. Porque a empresa tem uma dívida enorme. De cerca de 5 mil milhões. Além disso, a proposta ainda tem cerca de 800 milhões de pagamento faseado. Ou seja, a proposta em termos de liquidez a gerar ao vendedor, à Oi, é de aproximadamente 700 milhões. Quando falamos de 7 mil milhões, falamos do valor da empresa, que tem que descontar a dívida e somar a aplicação. Como a aplicação foi perdida, uma grande parte, em função do valor que estava aplicado no Rio Forte, portanto, esse montante não conta. Claro, isto influencia a avaliação da PT. A questão que se coloca é que a PT SGPS tem uma possibilidade de veto
na venda da PT Portugal. E essa questão é que está a ser analisada e que se tem muito falado da possibilidade e do próprio Governo ter uma opção, através do novo banco, de influenciar essa decisão. Que espero bem que não aconteça. Sim, deve funcionar. A economia O de dinheiro mercado... do contribuinte não serve para essas coisas. A economia de mercado deve funcionar por si. Muito Hoje bem. a PT é uma empresa que está no mercado em concorrência com uma série de outras empresas. Ó Pedro, vamos deixar a PC de lado para voltar ao assunto desta semana. Tem a ver com a China, os investimentos na China, o capital chinês em Portugal. No assunto principal, hoje falámos sobre o investimento chinês em Portugal, mas vocês estão com um pé na China neste momento e a pergunta que quero fazer é, com a experiência que já têm neste mercado, faz sentido empresas portuguesas apostarem no mercado chinês? Este tema é muito relacionado com o tema do programa de hoje, investimento chinês em Portugal. Vamos agora dar a nota do investimento português e na exportação na China. Macau é naturalmente a porta de entrada para as empresas portuguesas. O Grupo Anbis estamos instalados em Macau, com uma empresa de direito macaense, ou seja, chinês. E há condições vantajosas para investir. Exatamente. Nós estamos, através também dos seminários, a proporcionar que algumas empresas portuguesas que querem exportar para a China o façam através da porta de entrada de Macau. Porquê, Camilo? Em primeiro lugar, é um mercado natural, é um mercado de proximidade, é uma porta aberta para o enorme mercado chinês. E tem vantagens fiscais. Com enormes vantagens fiscais. Só para dar aqui alguns dados. A taxa de segurança social dos colaboradores são 3 euros por mês por colaborador. É insignificante. Por outro lado, a taxa de IRC começa em isenção e vai no máximo a 12%. A taxa do IRS também vai de 7% a 12%, mas só acima de um determinado patamar de 12 mil euros. São vantagens fiscais muito Portanto, as empresas portuguesas que querem exportar para a China, o conselho que dou é que se instalem numa pequena operação em Macau, com uma empresa local, e a partir daí têm a porta aberta do mercado chinês. Nos seminários, Camilo, estaremos para ajudar no dia 11 de novembro para dar dicas sobre esse assunto. Ó Pedro, e tu partilhas também da opinião de que o investimento chinês em Portugal é bem-vindo, ao contrário do que diziam empresários e histórias recentes? É bem-vindo. Isto é um país sem capital. Eu sou totalmente a favor de uma economia aberta, de uma economia liberalizada. Não devemos colocar impedimentos ao investimento direto. É muito bem-vindo todo o investimento, desde que sejam dinheiro não proveniente de atividades ilícitas. Dinheiro limpo. Não tem cor, que não tem nacionalidade. Pode ajudar a capitalizar empresas portuguesas. Capitalizar, a criar empregos, envolver a economia, tornar mais fortes as empresas portuguesas. Portanto, vamos desmistificar esse assunto e dar aqui uma nota de economia aberta, é extremamente importante. Pedro, obrigado. Vamos deixar para a próxima semana uma questão de telespectador em relação a crédito à habitação, mas na próxima semana trataremos do assunto. Quanto a si, já sabe, fique por aí, porque a seguir vamos ter o investidor privado. E o investidor privado desta semana é Pedro Cruz, CEO da Galo Worldwide. Pedro, obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. Muito obrigado. Então vamos começar pelo início. Onde é que põe a massa? Onde é Não é o azeite põe na a massa. Onde é que põe a massa? Nós vamos pondo a massa nos diversos mercados que nos parecem ser... Mas eu digo a sua, pessoal. A minha A sua, Pedro Cruz. Onde é que põe as poupanças? Tipicamente em ações. Ou seja, gosta de correr riscos. É o primeiro convidado aqui que diz que põe a maior parte do dinheiro em ações. Depende, porque a diversificação é que basicamente mitiga o risco, não é necessariamente apenas o tipo de ativo. Não é? E não tem investimentos ou aplicações em produtos mais seguros? Muito pouco. Portanto, gosta mesmo do risco. Digamos que sim. É esta filosofia que aplica na gestão da Galo Worldwide. Repare, sem risco é muito difícil criar valor relevante e sem ter algum risco é muito difícil nós podermos almejar a sermos... Mas porquê é que acha que os portugueses gostam tão pouco do risco, então? Eu não sei se os portugueses, em regra, gostam tão pouco do risco ou não, mas o passado recente mostra que, às vezes, parecendo termos ativos de pouco risco, eles tornam-se em ativos de elevado risco, como vimos em algumas obrigações recentemente. É verdade. O Pedro começa na Unilever, no marketing. É verdade que a empresa ainda hoje tem uma participação no Unilever e depois transita, ao fim de várias peripécias, transita para CEO da Galo. A pergunta que gostava de fazer é, o azeite está na moda?
Bom, nós achamos que o azeite está na moda há mais de 20 anos, pelo menos, não é? Na altura em que se dizia que a sardinha e o azeite eram maus para a saúde, já foi há mais de 20 anos, a partir dos estudos científicos e do desenvolvimento da ciência da nutrição, né, dos últimos 20 anos, de facto veio-se a ver que o azeite é um produto altamente saudável. Mas isto não é por modas? Não tem receio que daqui a uns 10 anos apareça alguém a dizer que afinal o azeite faz mesmo mal? Não, repare, as tendências são realmente coisas que estão a nível mais alto, médio e vão desaparecendo, mas elas voltarão acima se de facto os factos científicos que estão na sua base forem comprovados, como é o caso. Quando, ou melhor, antes do quando, porquê é que Portugal teve tanto tempo para preencher aquela quota dos 37 mil hectares de tino? Bom, eu diria que houve falta de iniciativa política até um determinado ponto e foi, de facto, o engenheiro Severino Pinto, enquanto Ministro da Agricultura, que liberou estes 37 mil hectares, que vieram dar em quase 60 mil hectares de olival plantado. Foi o que nós fizemos nos últimos 10 anos. Exatamente. Ainda temos espaço para crescer mais? Eu diria que ainda há muito espaço. Eu acho que o azeite provou que não é subsídio dependente e que é, de certa forma, irrelevante se existe subsídio à plantação ou não. Torna mais difícil, torna o investimento mais difícil de ser rentável, mas é bastante possível ainda que venha a ser rentável. A água do Alqueva passou a fazer uma grande diferença. Repare, isso foi fundamental para que nós pudéssemos ter a certeza que a quantidade que é produzida todos os anos e que, de facto, é muito impactante do ponto de vista da rentabilidade, ela fosse mitigada em termos de variações por causa das condições climatéricas. Quando olhamos para o mercado do azeite, nomeadamente aquilo que é a vossa posição, vocês estavam aqui no top 10 e hoje em dia são a terceira marca maior do mundo. O que é que fez a diferença? Bom, em primeiro lugar foi acreditarmos que uma marca portuguesa e uma empresa com base em Portugal poderia, de facto, chegar ao pódio das 3 maiores marcas do mundo. E nós acreditamos. Ou seja, ambição. Sim, a ambição dessa forma pode ser visto como ambição. E como é que conseguiram dar o pulo para o terceiro lugar? Repare, nós, enquanto portugueses e enquanto a nossa própria escola de gestão, eu acho que nós somos melhores na maior parte das valências que os nossos concorrentes. Estou a falar dos espanhóis e dos italianos. Nós somos, no que diz respeito aos espanhóis, somos seguramente melhores do ponto de vista da criação de marca, do ponto de vista da criação de valor, enquanto que eles olham muito mais para o custo e para a rentabilização, têm dificuldade em criar valor para a marca e em torná-la mais relevante para os consumidores. E nós nisso somos claramente melhores. No entanto, eles ainda estão nos 2 primeiros lugares da liderança mundial. Por enquanto, sim. Isso quer dizer o quê? Que o seu objetivo é chegar a número 1? Pelo menos temos que tentar. Então diga ali para a Câmara, se faz favor, qual é o ano em que está a pensar a chegar a isto? Não sei, seguramente no início da próxima década pensamos lá chegar. Consigo à frente da empresa? Em princípio, gostaria que sim. Ô Pedro, o vosso principal mercado continua a ser o Brasil. É o Brasil e, de E facto, não é uma moda recente? Não, nós estamos no Brasil desde 1908. A marca faz parte das marcas mais reconhecidas no Brasil pelo consumidor. Estamos nas top 100 e, portanto, é de facto uma empresa hoje e uma marca reconhecida como também brasileira. Os brasileiros dizem que, de facto, o Galo é uma marca que é portuguesa na alma, mas brasileira no coração. E isso é uma coisa que para nós também nos diz muito. E ainda não é um mercado maduro, o Brasil? Por definição... Ou seja, ainda há muito por crescer? Eu tenho, por definição, dificuldade em acreditar nessa definição do mercado maduro. Mercados maduros depende de como é que as empresas fazem com que eles tenham dinâmica ou não. E seguramente que no caso do azeite no Brasil, o mercado está longe de estar maduro. É um produto onde a penetração ainda é relativamente baixa, cerca de 1/3 da população é que compra regularmente o produto e, portanto, o potencial é enorme. O potencial de crescimento é enorme, inclusive com o crescimento da própria classe média no Brasil. Exatamente. Quanto é que o Brasil representa nas vossas vendas? O Brasil representará cerca de metade da nossa faturação. Já é um peso significativo. É bastante significativo. E a vossa aposta na China tem a ver com a procura do novo Brasil? Para a nossa aposta na China é exatamente perceber qual é que é a próxima vaga de crescimento de onde é que ela pode surgir. E nós olhamos para a China como sendo o mercado do mundo com maior consumo de gordura, são 38 milhões de toneladas de gordura, e achamos que se alguma dessa puder ser conversível para azeite, nós poderemos ter um mercado de uma dimensão relevante. Numa perspectiva conservadora, quanto é que acha que era possível converter das outras gorduras, nomeadamente aquelas líquidas, para o azeite? Se houvesse uma conversão de 1%, era imenso. E seria, de facto, o maior mercado não produtor de azeite do mundo. E isso não implica mudar os hábitos alimentares dos chineses? Não, implica integrar um produto nos hábitos existentes. Nós não temos qualquer
possibilidade de alterar os seus hábitos alimentares no curto prazo. No curto prazo estamos a falar de uma geração de 30 anos. O nosso intuito é integrar o azeite dentro dos hábitos alimentares existentes, dos hábitos culinários, da forma como a gastronomia funciona, e sendo que a China tem gastronomias completamente diferentes, porque aquilo que se come na zona de Pequim não tem nada a ver com o que se come em Cantão ou em Xangai. Portanto, estamos a falar, inclusive, de várias gastronomias e de vários hábitos alimentares. Vocês não têm problemas com o mercado chinês, nomeadamente contra a fração. Exportam diretamente o produto embalado. Nós exportamos o produto completamente acabado, etiquetado, a marca está registada, portanto, temos todo esse processo, que levou bastante tempo, a defender aquilo que são os interesses e a criação da marca. Portanto, não fazem intenções de ter qualquer unidade local, nomeadamente embalamento. O produto sairá sempre de Portugal. A curto prazo não temos qualquer intenção de... Pedro, imagina que os chineses realmente começavam a consumir mais azeite. Tudo aquilo que se produz no mundo, que está essencialmente concentrado na bacia mediterrânica, chega para abastecer um mercado com um consumo tão grande. Repara, o azeite tem algum tempo de carência entre a plantação e o início da produção de uma árvore. E, portanto, nós estamos a falar que após a plantação só começa a haver alguma produção ao fim de 3 anos, e para entrar em cruzeiro antes de 5, 6 é impossível. Agora, se os chineses de facto começarem a consumir azeite em grande quantidade, eu acredito que a oferta também se ajustará e haverá maior plantação. Produzida noutros locais do mundo? Ou também na bacia mediterrânea? A bacia mediterrânea ainda tem muito espaço. Portugal pode facilmente produzir o dobro do que produz hoje. Mas a América Latina pode ser um contender neste jogo. A América Latina seguramente tem potencial de desenvolvimento, e vemos alguns desenvolvimentos no Chile, no Peru, e a Argentina já é produtora há muito tempo. O que é que acha que mudou no mercado do azeite em Portugal nos últimos anos? Foi o profissionalismo na gestão? Na área da produção, vemos isso com muito agrado. De facto, hoje os interlocutores na parte da agricultura são muito profissionais, utilizam-se as técnicas mais recentes, quer na forma como foram feitos os plantios, quer na forma de irrigação, quer na forma de tratamento das árvores, recoleção, e nos lagares, que são da última geração das que existem no mundo. Portanto, e porquê é que acha que nós ainda produzimos abaixo do que produzimos em 1953? Porque ainda falta plantar muita área. De facto, nós estamos a produzir cerca de metade daquilo que produzíamos em 1953, e ainda falta plantar muita área de produção. Naturalmente que ainda há algumas produções que ainda não atingiram a sua velocidade de cruzeiro, mas eu quero acreditar que vai haver um aumento da plantação de olival ainda em Portugal. Acha normal que um país como Portugal tenha um déficit alimentar? Eu acho inaceitável que um país com a nossa área e apenas com 10 milhões de habitantes tenha um déficit alimentar. Há outros países... Por que isso acontece, Pedro? Porque, de facto, a agricultura durante muitos anos foi deixada para segundo lugar, e entendeu-se que nós poderíamos importar quase tudo, porque era relativamente barato, até pelas próprias políticas agrícola comum, que também facilitou a que muita terra fosse levada ao banco. Foram erros de política agrícola comum também. E foi também um erro da política agrícola comum, que naturalmente fez com que nós passássemos a ser, enfim, não suficientes do ponto de vista alimentar. Pedro, muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro, e vemo-nos aqui quando já chegarem a número 1 mundial. Muito bem, fica combinado. Quanto a si, já sabe, se tiver alguma questão, algum assunto ou problema, ou então dúvida a colocar, vá ao nosso Facebook ou ao Twitter, deixe lá ficar a questão. Quanto a nós, vemo-nos aqui na próxima semana. Já sabe, a Cor do Dinheiro sempre na RTP Informação.